descanso. E domingo passado foi o pastor Israel. Então, acho que está uns 3 domingos, não estou enganado. Tá bom, faz muito tempo. E sempre uma honra, sempre um privilégio saber que o Senhor de alguma forma tem nos usado para trazer a palavra dele para os nossos corações. A palavra do Senhor sempre é simples. Ela não é uma palavra simplória, a ponto de qualquer pessoa poder pregar. Um homem mais inteligente que você conhecer, se ele não for cristão, ele não pode falar o que eu vou falar hoje. E nem pode falar em nenhum ponto. Porque a palavra do Senhor não é simplória. Não é simplista, no sentido de que é desnecessário. Não, se não for essa palavra que a gente vai ouvir, se não for essa palavra que a gente ouve, nós vamos morrer. Ela é apenas simples, a ponto de qualquer coração é plenamente possível compreender. Não é simplória, não é simplista, ela é simples. E nessa simplicidade do poder da palavra do Senhor, que fala profundamente ao nosso coração hoje, nos dê transformação, gere vida, e que a gente saia daqui louvando o seu nome por tudo que ele já fez até aqui e continuará fazendo agora através da sua palavra. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia em Colossenses. Já adianto o texto, Colossenses capítulo 3, apenas 2 versículos, versículos 16 e versículo 17. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, principalmente os seus contextos históricos, e se você gosta de ter essas informações, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, Colossenses. O texto que eu lerei é 3, 16 e 17. Contexto difícil, o apóstolo Paulo estava preso. E mesmo preso, o apóstolo Paulo ele se encontrava numa idade bem avançada. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que essa carta foi uma das últimas que ele escreveu, se não a última que ele escreveu. Então nós temos aqui um velho que ele não tem muita perspectiva mais de vida, ele está prestes a morrer, e ele escreve essa carta a uma igreja que está sendo assolada por investidas seríssimas, a ponto de desviá-la da rota. E nada mais trágico do que numa igreja que ela está sendo manobrada, influenciada, seduzida para mudar o seu curso. E é por isso a causa desta carta. Bom, a gente sabe por que tal carta foi escrita. É para que esta igreja voltasse, ou pelo menos ela não se desviasse, e ela continuasse sempre seguindo de forma saudável e centralizada na pessoa de Jesus. Nos últimos meses eu tenho pensado um pouco sobre totalidades, sobre os todos da Bíblia, todo, todas, toda, todos, tudo. E esta carta aqui tem aproximadamente quase 50 repetições de toda, todas, todo, todos, tudo, se referindo ao reino de Deus. E são 95 versículos ao todo, esta carta, e mais da metade de quantidade de versículos, Paulo usa essas expressões totalitárias. Então, Paulo está muito preocupado com a igreja, e nós temos a certeza de que essa preocupação do Senhor conosco também é a mesma, a minha enquanto pastor também, para que nenhum de vocês se desvie, e aqueles que estão desalinhados retornem, não a esta igreja, mas à igreja de Jesus, não a qualquer pessoa, mas ao Cristo vivo e verdadeiro. E aí, diante de tantas instruções e tantos ensinos, o apóstolo Paulo, eu quero destacar apenas esses 2 versículos, convido você a ler comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos ler juntos? Está a projeção aqui, caso a sua versão seja diferente da minha, você pode ler aqui, senão você pode ler na sua própria. Vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Amém. Paulo, ele fala de questões seríssimas. Fica uma dica, caso você não tenha uma carta atualmente para estudar, para ler, para mergulhar fundo, fica a dica, Colossenses. E Paulo mergulha em assuntos seríssimos, em fundamentos da fé, como disse, uma carta de um homem que está partindo, deixando orientações para a sua igreja. Aqui, nesses 2 versículos, eu busquei algum tema para a mensagem, fechando questões. Ele fecha algumas questões, fechando alguns assuntos. E o primeiro deles é a questão da habitação. Algumas pessoas ficam perguntando onde eu fui nas férias. Eu fui para Buenos Aires. Não é pouca coisa não, gente. É coisa chique. Uma semana lá. Foi há 5 anos atrás, aí empenhei a palavra, consegui cumprir 5 anos depois. Deus é bom. E levando família. Esse texto nasceu em cima da cama de casal, com nós 4 juntos em cima. Então nós fizemos um devocional lá. Eu, Solange, Roger e Priscila, nós fizemos um devocional e essa mensagem nasceu nesse ambiente. Passeando pelas ruas, a gente ficava com aquela sensação, podia morar aqui, gostei da cidade. Só que voltando à memória, um dia eu fui pregar numa cidade chamada Sanclerlândia, em Goiás. Ao pregar lá, eu disse assim, queria morar numa cidade dessa. Eu fui visitar Camboriú. Foi o que eu disse? Podia morar aqui. Pensa numa cidade boa. Conheci ali alguns lugares. Você já conheceu Fortaleza? Alguma cidade do Ceará? Olha, gente, a vontade de morar lá. Brasília, ela foi construída com muitas pessoas que vieram para cá com interesse de morar aqui. A Brasília não tem uma raiz assim. Todos nós sabemos pessoas que saíram dos seus lugares para morar em Brasília. Por qual razão? Diversas. Mas vieram trazendo muitos sonhos nas suas bagagens. Só que hoje, pessoas que nasceram em Brasília têm um desejo enorme de morar na Europa, por exemplo. E outras pessoas queriam morar nos Estados Unidos ou em um país de fala inglesa. Sabe por quê? Porque a gente está cansado do Brasil. Quando a gente pensa em habitação, nós pensamos em alguma coisa que nos fará bem ou nos fez sentir bem. Paulo está tocando na seguinte questão. Não é onde você vai morar, é quem vai morar em você. Habite em você. Nós buscamos muitos lugares para morar. Será se mudar de igreja é a solução? Vai nessa para você ver. Será se mudar de casa? Se a gente mudar de cidade? Se a gente for morar em outro país? Será se em outro estado? Uma cidade mais calma? Bom, isso não é errado. Isso não é errado buscar alguns lugares para morar. Sabe o que é trágico? É a gente nunca ser habitação e sempre habitantes. Isso é o trágico. O apóstolo Paulo toca num ponto muito sério e crucial. Vocês não são mais habitantes. Vocês são habitados. Habite em você. Por isso que as nossas crises estão em busca de um lugar e não de um propósito. As pessoas que querem sempre um local melhor para morar, que isso não é ruim, são pessoas que desconsideram elementos fundamentais da fé cristã. E eu queria lhe convidar hoje a orar comigo, a pensar comigo, a refletir comigo, que o nosso problema não é onde moramos, é quem mora em nós. O nosso problema pode ser que quem habite em mim seja ansiedade. O meu problema é quem habita em mim é incredulidade. O meu problema é quem habita em mim é ódio. Quem habita em mim ainda sou eu. Quem habita em mim é vício. Quem habita em mim é desejo. Quem habita em mim é raiva. E aí, automaticamente, quem habita em mim, o eu controla. A questão da habitação é que faz de mim o controlado. E quer queira, quer não, alguém habita em nós.
O que Paulo está dizendo é quem deve habitar em nós. Habite em você o Logos de Cristo. Bom, aí não deu para entender, Paulo. Se o Cristo é o Logos, como é que é o Logos de Cristo? A gente vai entender no decorrer do texto. Deixa eu contar um segredo que eu tenho muita dificuldade, por mais que seja um termo muito comum. Irmãos, eu não estou, vou falar aqui bem calmamente, eu não estou criticando e nem estou dizendo que quem fala assim está errado. Eu só acho curioso quando isso ele não tem uma compreensão. Vou dizer de novo, eu não estou criticando, não estou ridicularizando, não estou dizendo que está errado, eu estou lhe convidando a refletir comigo numa frase. Você está saindo de algum lugar e alguém diz para você, vai com Deus. Ou você está saindo de um lugar e diz para a pessoa, fique com Deus. Deus estava onde? Para um cristão, é a mesma coisa de eu dizer para uma pessoa, fique respirando. Olha, respire. Amém? Então, é uma coisa assim, o que eu poderia fazer de diferente? Sabe aonde está o problema? É que ele habita em mim. Ele não é uma força ou um alguém que fica comigo. Vou te falar algumas coisas que espero que você me ajude aqui nessa minha linha de reflexão. Qual um dos problemas que a gente tem em relação a Deus? Primeiro, Ele é um Deus que Ele é por mim. O problema do Deus por mim é que Ele é o Deus que é o meu socorro. Se puder colocar aqui na projeção, é o primeiro. O Deus por mim é o Deus que é o meu socorro. É o Deus que é aquele que, na minha dificuldade, eu clamo. Então, qualquer luta, qualquer batalha que a gente esteja travando, a gente vai orar ao nosso Deus e Ele vai ser por nós. Isso é errado? Está errado? Não, nós acreditamos claramente que Deus é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Qual é o problema? O problema é se Deus, Ele for somente o Deus por nós. O Deus por nós é o Deus que funciona. É um Deus que nós vamos fazê-lo funcionar a nosso favor. E qualquer luta e dificuldade, o nosso Deus agirá por nós. Outra dificuldade, Deus através de nós. Se o Senhor for só aquele através de mim, Ele é servo. E eu não passo de ser seu escravo. O Deus através de mim, Ele não, essa palavra pai aí não está muito correta. Ele é apenas Senhor. E eu sou o cano e a luva. Quando nós começamos daqui a perspectiva de Deus, nós vamos correr sérios riscos. Por quê? Porque tem coisas antes dessas. Vamos lá. Qual é a primeira? Deus, Ele é sem mim. O que eu tenho que entender, em primeiro lugar, é que Deus não é por mim e Deus nem é através de mim. O primeiro que eu tenho que entender é que Deus é sem mim. Ele é o grande eu sou. E partindo de eu sou o que sou, eu não sou mais possível ser manipulado por alguém. Eu acho muito engraçado os crentes. Eu acho assim, o que crente não inventar, irmãos? Passando por algumas placas de igreja, eu sou muito atencioso a placas de igreja, porque eu gosto de estar por dentro dos movimentos, assim, novidades. E a gente vai mexer na fachada, vai que tem alguma coisa que valeria a pena colocar. Vi uma igreja, assim, tocando o céu pelo lado de dentro. Não, por favor, não pense que eu estou criticando. Eu estou criticando. Porque eu não sei onde o homem vai chegar com tanta presunção. Tocando o céu pelo lado de dentro. Deve existir alguma igreja que diz que tocou o céu.
Aí a outra aparece, dizendo, pois aqui a gente toca do lado de dentro. Possivelmente vai surgir alguma, aquela que assumiu o trono. Talvez vá surgir a outra, aquela que assumiu o trono e demitiu o cordeiro. Não, porque aonde vai parar, eu não sei. Pareceu que esse Deus é tão manipulado que a gente entra no céu, coisa simples que a gente encontra nas Escrituras, e a gente entra no céu, e toca no céu pelo lado de dentro. Eu não sei que tamanho de presunção os crentes vão chegar. Ele não é mais o grande eu sou. Quem é, somos nós. Que Deus é que a gente adora? Ele é o grande eu sou. Segundo, Deus é apesar de mim. E Deus é aquele que agiu e resolveu habitar em mim, apesar de mim. Você não é, eu sou. Você nunca foi aquilo que você imaginava ser. Então vamos começar da área da sequência correta. Primeira coisa que você tem que entender, Deus é sem mim. Ele é antes da fundação do mundo, Ele é antes de tudo. Deus não precisa de mim para nada, e Deus existe sem o meu louvor, sem a minha adoração, sem o meu afago nele. Deus subsiste nele mesmo. Ele é o grande eu sou. Glória a Deus, irmãos. Segundo ponto que eu tenho que entender, Ele é apesar de mim, eu não mereço nada. Aí sim, Ele é em mim. E por Ele ser em mim, Ele agora vai ser... agora fez sentido. Porque Ele será por aquele que é dele. E aquele que é dele será instrumento dele. Além de ser um Deus em mim, por mim, Ele também será um Deus através de mim. Tira os três para você ver se isso vai dar certo. Deus é por nós, depende. Quem habita em nós? Essa questão de Deus habitar em sempre foi muito chave no Antigo Testamento. O tabernáculo é uma prova viva de que Deus resolveu habitar no meio do seu povo. O templo é a habitação de Deus no meio do seu povo. O homem hoje, Deus acabou com todos os templos e é agora a habitação de Deus. Onde Deus mora? Em mim. Então, se Deus mora em mim, eu estou saindo de algum lugar e a pessoa disse assim, vai com Deus. Eu entendo o que a pessoa diz, só não faz sentido. Porque está dizendo isso para um crente. Ele é em mim. Ele resolveu morar em mim. Habitar não é hospedar-se. O verbo é fazer morada em, não é passar um tempo no. Ora, se Ele habita em mim, tudo dentro de mim já está resolvido e tudo em mim está sob controle. Glória a Deus, irmãos. Habite em você não. Habite ricamente em você a palavra de Cristo, o próprio Logos de Deus. Aí as coisas dentro serão orientadas, porque quem habita não é um Deus mudo, é a palavra. Quem habita não é um Deus silencioso, é um Deus audível, é um Deus que fala, é um Deus compreensivo. Quem mora dentro de mim é a palavra dele e tudo vai se organizar por esta palavra. O apóstolo Paulo estava tão preocupado com a igreja que a igreja estava dando ouvidos a tantas pessoas e esquecendo que quem habita dentro deles é a própria palavra. Eles não precisam de orientação fora, eles só precisam de redefinições de dentro. O que eu prego aqui e o que se prega nessa igreja não pode ser novidades para nós, só pode ser confirmações para nós. Podem ser novidades, mas é confirmação com aquele que habita dentro de nós. O Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos. Estou me fazendo entender, irmãos? A questão de Deus
habitação, ela é fundamental para nós. Porque senão nós nos tornaremos pessoas frustradas, porque Deus não funciona. Nós nos perceberemos pessoas sem significado, porque Deus não me usa. Só que nós esquecemos 3 coisas iniciais. Você está falando diante daquele do grande eu sou? Você se reconhece como um nada? Agora ele pode habitar em você. Quero, se você lembrar, quiser acompanhar comigo, João capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo não está falando nada fora daquilo que ele já aprendera. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A minha palavra. O apóstolo Paulo disse: habite em você a palavra dele. E o meu Pai o amará. João 14, 23. E o que vai acontecer? Qual é o resultado? E viremos para ele e faremos onde? O que? Morada. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Esta palavra vai falar mais alto do que qualquer coisa na sua vida. Aí, o Pai o amará. Por quê? Porque ele amou a minha palavra. Amor do Pai condicional é amor do Pai condicional. Amor de Deus, geral. Amor do Pai, para quem é filho, gente. Isso não faz sentido. O meu amor de pai só pode ser para 2 pessoas. Então o Pai virá e fará em você. Aliás, fará naquele, que eu não sei se é você, diz o Senhor. Aquele que, então será esse a morada do Pai, do Filho. E o apóstolo Paulo vai dizer que é do Espírito. Pensa num negócio desse. Pensa nesse mistério agora. Então, qual é a crise dentro de nós que precisa ser resolvida? É uma crise de parar de ser habitante e passar a ser habitado. Ele em mim é a esperança da glória. Ele em mim, não através de mim, não apesar de mim, não por mim, mas ele em mim é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então as questões internas estão resolvidas. Hoje, talvez, muitos de nós aqui estamos administrando perdas. Que perdas? Aquelas que deveriam ser perdidas. Porque se não fossem essas perdas acontecendo nas nossas vidas, nós não saberíamos o que fica é o de principal valor. Muitas coisas que nós perdemos foi libertação, e muitas coisas que nós conquistamos é prisão. Vou repetir. Muitas das coisas que nós perdemos foi libertação, e muitas das coisas que conquistamos é prisão. Porque se nós a perdermos, a gente se suicida. Isso é um problema de habitação. Não. Isso é problema de habitante. Que sempre está procurando um local melhor para viver, porque não sabe e não se suporta em si mesmo. E quem não se suporta em si mesmo é um habitante faminto, problemático, cheio de crise, procurando um lugar para que até que enfim ele se sinta feliz. Vê se não faz sentido. O Evangelho tira isso e vai dizer assim: você pode morar agora numa prisão por resto da sua vida. Quem está escrevendo isso é um prisioneiro. E a sua vida está resolvida. Porque você nunca mais será um habitante. Você será daqui para frente uma habitação do Deus vivo. Deixa eu te contar um segredo. A igreja hoje perdeu isso. A igreja perdeu essa referência. Tanto é que para a maioria dos crentes, templo é isso aqui. Falei no domingo retrasado, 6h da tarde, alguém tomou banho hoje aqui para vir para a igreja? 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas, 6h da tarde, estavam tomando banho. Você estava vindo para onde? O que a gente fala? Para a igreja. Então, quem é que está tomando banho? Viu o problema? A gente está se arrumando para ir para onde? Para a igreja. Então, quem é que está se arrumando?
Viu? Irmãos, a igreja se reuniu hoje à noite nesse lugar, nesse prédio, para adorar ao seu Deus e ter da parte do seu Deus as orientações para a gente retomar a semana amanhã. A gente não veio para a igreja, nós somos a igreja. A igreja estava tomando banho às 6 horas, a igreja estava se caminhando para esse prédio, para que a igreja reunida como um corpo adorasse ao seu cabeça, ao seu Cristo e esse ao seu Deus. Adorasse ao seu Deus através do seu Cristo. Amém? Essa questão de Deus por nós, Deus apesar de nós, isso é um grande problema. Chegando aqui em Brasília, nós pegamos um Uber. E pegamos um Uber para vir para casa, isso era perto de 11 horas da noite. Nome do motorista, senhor José. Aquele homem não tinha menos que 70 anos de idade. E ao conversar com ele, o Roger na frente, conversando, perdeu um filho assassinado recentemente, aos 18 anos de idade. Único filho. Foi morto, assassinado. Único homem, só tem ele e uma menina. Ele estava numa cidade de Goiás, montou um negocinho para ele. E por causa da perda do seu filho aqui em Brasília, a sua mãe, ela entrou no caso a sua esposa, entrou numa depressão profunda. Essa depressão ele não conseguiu cuidar, as pessoas não conseguiram chegar em algum lugar, ela desencadeou um câncer. Dentro dela foi retirado vários quilos de órgãos. O câncer comeu tudo. Esse homem, aos 70 anos de idade, eu estou dando a idade por causa da fisionomia dele, ele passa o dia cuidando da esposa. Só tem ele. Quando dá umas 10 horas, ele pega o carro e vai fazer Uber. A aposentadoria ainda dele não saiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse pregar para esse homem, você ia apresentar que tipo de Deus? Que agora o evangelho vai ter que falar com ele. Fala que tipo de Deus que você crê para ele. Deus que é por ele? Só isso. Ele não vai entender isso não. Não precisamos falar nada. Esse homem já chegando aqui em Ceilândia, ele veio de lá do aeroporto até aqui contando a história dele. E eu ouvindo, e aquele homem ao chegar em Ceilândia, ele disse assim, mas olhem, saibam de uma coisa, Deus é Deus. Ele sabe o que faz. Aí disse, então o senhor acredita que o seu filho foi levado pelo Senhor? Eu disse, eu não tenho dúvida. E que esse câncer que está na sua esposa é de Deus? Eu disse, eu não tenho dúvida. Segundo lugar, porque nós somos a habitação de Deus, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos fazer? Nós vamos instruir e aconselhar uns aos outros, com muita sabedoria. Agora chegou num negócio que é muito interessante. O Senhor habitando ricamente em mim, a sua palavra habitando ricamente em mim. Ora, se é a sua palavra que habita em mim, eu voltei para o texto de Colossenses, o que vai ser natural acontecer? As pessoas agora serão instruídas e aconselhadas por mim. Porque quem é que habita em mim? Então, a questão da finalidade da minha vida está resolvida. Para que eu sirvo? Eu sirvo para que esse Deus que habita em mim apesar de, através e por, Ele agora vai me usar a revelar quem Ele é na vida das pessoas. Como? Falando, absolutamente falando. Instruir e aconselhar, isso é fala. Nosso problema é que nós estamos com verdades e não verdades absolutas. Vamos lá de novo. Se eu fosse falar para esse homem, se eu fosse visitar a esposa do seu José, quem acredita aqui que Deus cura? Glória a Deus, Deus cura. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade absoluta?
Então, eu vou te contar um exemplo. Um dia eu fui visitar um homem, que ele estava na UTI, e o médico disse assim, vai ser os últimos instantes de vida dele. A filha dele pediu para eu ir lá falar com ele. Sabe o que foi que eu conversei com esse homem? Sobre morte, não falei sobre cura. Eu não consegui falar com esse homem sobre cura. Eu conversei com esse homem sobre morte. E eu vi no olhar daquele homem uma gratidão muito grande por aquilo que eu tinha conversado com ele. Vou lhe dar um outro exemplo. Você foi visitar um homem de 100 anos de idade, falência múltipla dos órgãos, 100 anos de idade. O médico diz, não tem jeito, falência múltipla de órgãos, 100 anos de idade. Tá bom, se você está achando um novo, vou colocar 130. O médico disse assim, falência múltipla. Deus cura, irmãos? Uai, ninguém levantou o braço? 130 anos de idade, falência múltipla, cura? 200 anos, 300 anos, então você não crê em ressurreição. Essa pessoa não vai morrer, se for por você, a ressurreição não acontece nunca. Ele vai ter que morrer. Verdade absoluta é ressurreição. Verdade absoluta não é cura. Cura é verdade. Absoluta, ressurreição. A nossa esperança não está numa cura, a nossa esperança está naquele que ressuscitou, e porque ele ressuscitou, todos ressuscitarão. A nossa esperança é na ressurreição, não é na cura. Qual é a verdade absoluta? Ressurreição. Qual é a nossa esperança? Ressurreição. Deus cura? Cura. É verdade? É. Absoluta? Não. Porque se for absoluta, vai ter que acontecer em todo tempo, em todo contexto, em toda época, para todas as pessoas. Aí seria uma verdade absoluta. Não vai acontecer para todos, não vai acontecer em todo lugar e não vai acontecer em todo tempo. Todos nós vamos morrer. O problema é que os crentes se tornaram tão meninos que eles estão agarrados a verdades e esqueceram as absolutas. Estão celebrando verdades que essas verdades vão matá-los, porque não são absolutas, elas não se sustentam. É óbvio que Deus cura, mas é extraordinário falar sobre ressurreição. Os irmãos entendem? Quando você vai instruir e aconselhar um ao outro, não é por verdades, é em toda sabedoria. E toda sabedoria só pode ser se for absolutos. Se aconselhe com alguém que só acredita em verdades e não verdades absolutas. Se aconselhe em alguém que toca o céu pelo lado de dentro, para você ver a bagunça. Se aconselhe em alguém que Deus é por nós, que só fala isso. E coloca essa pessoa para falar com essa mulher que está com câncer, que dentro dela foi tirado quase 8 quilos de carne, disse lá o seu José. Que tipo de Deus vai apresentar? Meus irmãos, só uma pessoa poderia chegar até essa mulher. Uma pessoa que é templo da palavra do Senhor. Porque agora falará a esta mulher com toda sabedoria. O que está acontecendo com crentes? Uma carência de gente sábia. Uma carência, um vácuo de gente sábia. Não sabe traduzir as verdades absolutas do Senhor para as realidades da vida. Não sabe. Talvez saiba fazer palavrinhas e chavões. Talvez saiba se esquivar através de fica com Deus. Mas não sabe colocar as palavras do Senhor genuína, traduzir em sabedoria para aquele que sofre. E a palavra do Senhor dialoga com quem sofre. E não vai dar tudo certo. Porque pode ser que não dê. Esses chavões e esses clichês que a gente fala para as pessoas, não, mas vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. E nem é para dar tudo certo. Não pode dar tudo certo. Muitos de nós só estamos aqui porque deu tudo errado. Porque se tivesse dado tudo certo, a gente não estava aqui. Deus nos fez parar.
Deus nos fez bater a cabeça com a parede. Deus nos fez parar e entender que nós não somos nada. Nós falimos e buscamos o Senhor. Nós estamos doentes e buscamos o Senhor. Algumas coisas não podem dar certo, porque senão a gente nunca vai encontrar aquele que é tudo em todos. Como é que é em toda sabedoria? Vamos folhear aqui Colossenses, rapidão. Veja o que é aconselhar alguém em toda sabedoria. Vamos lá para o capítulo 1, rápido assim. Capítulo 1, 2, 3, eu lerei alguns versículos e você acompanha na sua Bíblia. Como é toda sabedoria? Como a gente consegue? A sabedoria, então, ela tem o limite, ela enche, se enche. Mas a sabedoria não é algo inesgotável. Qual sabedoria você está falando? De Sóstenes? De Platão? De Sócrates? De Platão? De Aristóteles? É essa sabedoria que você está falando? Você está falando da filosofia, da dialogar sobre as questões da vida? Isso talvez seja possível de chegar ao fim. Mas por que Paulo faz uma totalidade? Aconselhe-se em toda sabedoria. Então é possível fechar. Então como é que a gente fecha? Ele já vem discorrendo sobre isso. Capítulo 1, versículo 15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro, o herdeiro. Na sua Bíblia talvez esteja o primogênito. De qual criação? Toda criação. Tudo que foi criado é dele. Verso 16. Pois nele foram criadas. Vai o seguinte. Vai repetindo aí quando aparecer uma totalidade. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, foi criado por meio dele, para ele. Ele é o Criador. Então é o seguinte, ele é o herdeiro de tudo. Verso 16, ele é o Criador de tudo. 17, ele é o Pai da eternidade, porque ele é antes de, nele, tudo encontra vida, e só nele algo pode permanecer de pé. Ele, além de ser eterno, é quem sustenta. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em as coisas ter a primazia. Ele é o Senhor da vida que venceu a morte. Verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude. Tudo. Foi da vontade de Deus que no seu Filho, tudo. Qual é toda a sabedoria? Cristo. Como é que a gente chega no fim? Cristo. A gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Para ele fazer o quê? Só tem uma coisa que o Espírito do Senhor foi muito claramente definido nas Escrituras. Ele vai falar de mim. Eu tenho muitas coisas ainda para eu dizer a vocês. Mas aquele que virá falará de mim e das coisas que eu ouviu, porque ele não falará dele mesmo. Então, uma igreja que dá liberdade para o Espírito do Senhor, o que você está querendo dizer com isso? Tira Cristo? Porque o Espírito só tem um assunto. O Espírito só tem um assunto. O Espírito, se for de Deus, só tem um alvo. O Espírito, se for do Senhor, só tem um tema. E ele se chama Jesus, o Cristo de Deus. Porque o apóstolo está dizendo as totalidades, dizendo o Cristo é tudo. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o pagamento que nós precisávamos fazer e não tínhamos condições, o Senhor fez no seu Filho. Ele pagou o preço e reconciliou todos com ele. A gente tem crise de quê? Crise de habitantes. Porque se nós fôssemos os habitados, tudo já estava resolvido. Tudo já estava fechado.
Vamos para o capítulo 2. Verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é o quê? Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Onde é que eu vou buscar? E por que a gente está buscando em outros lugares? Quer sabedoria e entendimento espiritual? Só tem um lugar para você achar, em Cristo. Porquanto nele habita corporalmente, verso 9, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como é que eu vou entender Deus? No seu Filho. Quem vê a mim, meu Pai. Você está desviado. Então você está desviado. Porque você está querendo conhecer Deus numa igreja, está querendo conhecer Deus num pastor, está querendo conhecer Deus no YouTube. E na verdade é meu filho. E você não quer o meu filho. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então quem é o maior? Satanás? Está de brincadeira, irmãos. Ele é o cabeça de Satanás. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Estude as totalidades em Colossenses e aplique na sua vida, você será outro crente. E para encerrar, capítulo 3, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu. Colossenses 3:11. Circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre. Está falando de religiões e raças. Não, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Qual dúvida? Qual a crise? O que a gente precisa? Por que falta? Porque ele ainda não é tudo. Porque para ser tudo, a gente vai ter que começar lá no capítulo 1, dizendo nele, 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 nele. Tudo. Você vive para quem? Nele. Por isso, entra agora o jeito que Paulo vai dizer, como é que a gente deve cantar e entoar hinos. Vamos lá voltar para o nosso texto e a gente caminha para o encerramento. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Qual é a consequência? A gente vai instruir e aconselhar mutuamente em toda sabedoria. Qual é a toda sabedoria? Em Cristo, porque é nele que reside toda sabedoria. Louvando a Deus, então Paulo agora vai falar a questão do coração agora. É a terceira questão que Paulo toca. Paulo toca na questão da habitação, Paulo toca na questão da finalidade e Paulo vai tocar agora na questão do coração. Eu estou vendo vocês cantando, estou vendo vocês compondo canções. Faz isso com gratidão, tá? Não faz isso na expectativa de receber nada não, entendeu? Faz isso por já ter recebido. O coração é grato. Só assim as canções podem ser compostas de forma legítima e entoados na presença do Espírito. Grato. Não é para receber nada, não é almejando receber nada não. Seja grato e pare de murmurar. Porque murmurador, cantando o hino, dizendo que é grato, isso é uma piada. E eu te conheço durante a semana. Eu sei o tanto que você reclama de marido, de filho, de cidade, do trabalho, de todos. Reclama até de mim. Te conheço. Você não é grato pelo que eu te dei, você não é grato por quem eu te fiz e você nunca foi grato pelo meu filho. Te conheço.
Por isso que você sempre precisa dar umas paqueradinhas com o mundo, porque é no mundo que você se satisfaz e tem alegria, porque em mim você não é grato. Porque se eu fosse a razão da tua gratidão, os teus cânticos, os teus hinos seriam outros. Eu acho essas palavras de Paulo extraordinárias. E nós lemos textos como esse e muitas vezes não entendemos o que ele está dizendo aqui. Cante, louve, com hinos, com gratidão. Então não é cante, louve, adore, é seja grato, porque agora os cânticos serão compostos de forma diferente. Você é grato mesmo pelo meu filho? Porque a questão é ele, porque no final do versículo 17 diz: fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tem dois textos que eu trago como sugestão aqui para nós, Romanos 8, 31, 32, e eu leio Romanos 8, 31 e 32, e tem esse 1 Tessalonicenses 5, 18, que é bem conhecido. Mas Romanos 8, 31, 32, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A gente só fica assim, ele não vai, sabe como é que um crente maluco ele lê? Esses crentes gospel, assim, do Deus poderoso, ele diz assim, ele está prometendo que vai nos dar todas as coisas. É muito engraçado essas maluquices. Ele está dizendo nesse texto que ele já deu tudo. Ele não já deu o seu filho? Se ele deu o seu filho, você acha que tem alguma coisa ainda que ele tem para dar? Ele vai nos dar tudo nele. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não sei se vocês, irmãos, percebem, a gente está falando isso aqui, não é a primeira vez. A questão da gratidão do nosso coração. Somos gratos pelo seu filho. Ponto. E as lutas, o Senhor tem nos fortalecido. E as perdas, o Senhor tem consolado. E os desafios, o Senhor tem nos dado um ânimo novo. E o coração sempre grato. Por quê? Porque a questão da habitação está resolvida. Ele agora é em mim. E não onde eu vou morar. Posso ir para a rua. Mas quem foi para a rua não foi um habitante. Não foi um morador de rua. Foi uma habitação de um Deus vivo. Que nunca vai ser um habitante dessa terra. Nunca. Ele só é aqui hóspede. Peregrino, na verdade. Já já a gente vai para casa. E isso aí é uma verdade absoluta. 1 Tessalonicenses 5, 18, caso você não tenha familiaridade, é em tudo dai graças. Aí, se fosse assim, a gente ainda ia encontrar um meio de dar uma resposta boa. Mas o apóstolo Paulo não deixa a gente dar essa resposta. Ele diz assim, porque essa é a vontade de Deus. Então, se você não for grato por tudo, você está indo contra a minha vontade. Então, isso é pecado. Caramba, Paulo, você fechou a questão. Em tudo, dê graça. Perdeu, dê graça. Ganhou, dê graça. Porque esta é a minha vontade. Sepultou, dê graça. Nasceu, dê graça. Em tudo, dê graça. Porque é isso que eu quero que você faça. Essa é a minha vontade. Que versículo é esse, irmãos? Isso aqui já dá outra mensagem. Você sabia que gratidão é vontade de Deus e não nossa? Como é que eu vou agradecer por isso? Porque Ele quer que você agradeça. É isso que Ele quer. Agradeça, ajoelhe-se e agradeça. Foi demitido, ajoelhe-se e agradeça. Saiu o diagnóstico, ajoelhe e agradeça. Está sendo perseguido, ajoelhe e agradeça. E a gente vai ver grandes milagres acontecendo nesses ambientes. Porque isso é da vontade de Deus. E nunca haverá possibilidade de perdermos estando alinhado com a vontade do Senhor. Glória a Deus.
Então a questão do coração está resolvida. Então não é cantar, é como canta. Que tipo de coração está cantando? Então o problema da moradia está resolvido. A questão da finalidade está resolvida. A questão do coração está resolvida. Só falta outra questão, a questão do tudo. E voltando para o nosso texto, verso 17, tem outra totalidade. E Colossenses 3, 17. E tudo. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, faça isso em nome de Jesus. Porque agora toda a tua vida só vai servir para uma coisa: glorificar ao seu Deus. E isso não vai ter dificuldade, porque onde é que Ele habita? Porque se Deus está em algum lugar, eu posso fazer algo e pegar Ele na volta. Então eu posso ir para determinado lugar que eu sei que ali não honra o Senhor, e na volta eu pego o meu Deus, que aliás Ele é por mim, e daqui para até chegar à minha casa Ele me guarda em nome de Jesus, amém, irmão? Isso é um Deus ou é um mascote? Ou é um pé de coelho amarrado na calça? Eu não posso ir para tal lugar, porque eu sou templo. Eu não poderia falar o que eu falei essa semana. Eu não poderia ter compartilhado o vídeo que eu compartilhei. Eu não poderia. Porque tudo que eu falar e tudo que eu fizer vai ter o nome de Jesus no início e no fim. Ele poderia... O nome de Jesus cabe nesse negócio que você está brincando aí. Não, e por que você compartilha? Por isso que você não tem autoridade espiritual. E a tua vida cristã está minguando. E você não percebe. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como é que isso aplica na minha vida? Quando eu amanheço, a primeira coisa que vem é Ele. E quando eu vou dormir, a última coisa foi Ele. O conteúdo só pode ter sido Ele, porque Ele é o alfa e o ômega na minha vida. Amanheci para glorificá-lo e dormi glorificando o seu nome. E nada que aconteceu nesse dia eu fiz que desonrou o seu nome. Nas lutas, nas perseguições, nas dificuldades, nas brincadeiras, nas risadas, nos compartilhamentos, nos diálogos, nas conversas, na família, no chá ou na pizza. Em todo lugar o nome do Senhor está presente no início e no fim. Nossa, mas ia ser muito chato, né? Isso. Servir o Senhor é muito chato. Bom mesmo é a roda dos escarnecedores. Você precisa ver a festa. Bom mesmo é boteco. Você precisa ver a animação desse povo. Estamos nos aproximando de uma festa que eu estou empolgadíssimo, porque agora eu estou morando em frente. São João do Cerrado. Eu estou contando as horas. Aí você vai ver o que é um povo animado. O que você está fazendo tudo é para o meu nome? Você pode dizer que o teu celular é meu? Você pode dizer que o seu computador é meu? O teu dia é meu? Parte, né? Isso. Sabe por quê? Porque você perdeu a noção de quem eu sou. Eu sou um Deus por você. Eu sou um Deus que você deixa em algum lugar e pega quando precisa. Eu não habito em você. Porque se eu habitasse em você, isso não seria problema. Você falaria como o salmista do Salmo 1. O meu prazer está na lei do Senhor. E nela medito. Ah, tá. Início e fim. Porque quem habita em mim é a palavra do Senhor. Alguém vai conversar comigo? Ouvirá a palavra do Senhor. Significa ser o crente chato que vai para o almoço da família com a Bíblia debaixo do braço, ranzinza, banho de pecador, miserável, safado, vão tudo para o inferno. É isso? Não, irmão, esses são os malucos dos crentes que a gente conhece hoje. A gente celebra a família, a gente festeja a vida, a gente parte o pão da padaria, a gente põe um presunto dentro, a gente toma uma xícara de café com pessoas que a gente ama. Mas se for para a gente falar, é para falar, então a gente vai se instruir e aconselhar com muita sabedoria. Porque a gente glorifica o nome do Deus que a gente serve. Quer ver um trágico, um crente que não tem o que dizer? Sei não.
que você vai dizer para o seu filho? Não sei não. Fala aí. Você não sabe o que dizer? Não. Há um indicador flagrante. Talvez você não goste de ouvir isso. Você ainda não é templo do Senhor. Porque se você fosse templo do Senhor, você tinha o que dizer. Habite em vós. Você vai instruir. Você agora vai cantar grato. E tudo que você fizer vai glorificar o seu nome. São questões fundamentais que Paulo tocou aqui. Vamos orar?